Olá, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. A minha gratidão a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para mais uma reflexão e a minha gratidão a você que faz parte desse canal. Hoje nós vamos falar de uma reflexão que diz assim: a lição da carpintaria. Conta-se que certa vez houve uma estranha assembleia numa carpintaria. O martelo assumiu a presidência, achando-se arrogante e achando que ele era o melhor. Entretanto, logo foi exigido para que ele renunciasse. As outras ferramentas diziam que o martelo era muito barulhento, fazia muito ruído, passava todo o tempo batendo e ninguém aguentava mais tanto barulho. O martelo aceitou a sua culpa, mas exigiu que também fosse retirado da assembleia o parafuso, alegando que o parafuso dava muitas voltas para resolver alguma coisa. Por isso se perdia um tempo muito precioso. O parafuso aceitou retirar-se, desde que a lixa também fosse retirada da assembleia, alegando que a lixa era muito detalhista e queria sempre as coisas do jeito dela e achava que ela sempre era a melhor, porque ela era usada sempre por último. A lixa, então, aceitou a sua culpa, mas pediu para que fosse retirado dali o metro, porque o metro ele queria sempre dentro da sua própria medida, e tudo que se fazia tinha que ser conforme a medida dele, para que tudo ficasse perfeito. Enquanto eles discutiam quem poderia ser o presidente nessa assembleia, chegou o carpinteiro. O carpinteiro chegou, abriu a sua carpintaria e, feliz da vida, começou o seu trabalho. Pegou um pedaço de madeira, um martelo, parafuso, lixa, metro, pregos e começou a trabalhar tranquilamente. Trabalhou todo o dia todo. E quando ele chegou, no final do dia, ele contemplou a sua maravilhosa obra que ele tinha feito. Ficou orgulhoso do trabalho que ele tinha feito durante o dia. Bastou o carpinteiro fechar a porta e as ferramentas voltaram à discussão. Contudo, nesse momento, o serrote com muita calma falou: Senhores, foi demonstrado a todos nós, mas também nós pudemos observar nas últimas horas que todos têm defeito, mas que todos têm qualidade. O carpinteiro trabalhou e conseguiu criar uma obra maravilhosa, enquanto ele usou cada uma das ferramentas que estavam aqui, e todos concordaram plenamente. Que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era um trabalho especial para afinar a madeira, para limpar, para tirar as asperezas, para deixar a madeira bem lisinha. O metro era importante porque as coisas saíam na medida certa e cada um teve a sua qualidade. Quando então eles sentiram que o trabalho na carpintaria não era de um bom e um ruim, ou fazia o seu trabalho bem feito ou não. Eles, nesse momento, eles entenderam que eles eram uma equipe, que eles trabalhavam em equipe na mão do marceneiro, que eles entenderam que cada um fazia o seu papel da sua maneira e dentro da sua especialidade. Nós aprendemos com essa reflexão que no nosso mundo, no nosso dia a dia, nós somos iguaizinhos. Todos nós temos defeito e todos nós temos qualidade. Todos nós nos destacamos numa área adequada para cada um de nós. Eu faço um trabalho que eu conheço bem feito, a outra pessoa faz o dela, a outra faz o dela, cada um dentro da sua necessidade. Nós fazemos o nosso trabalho de acordo com aquilo que nós temos conhecimento. Muitas vezes nós olhamos para pessoas e julgamos de acordo com a nossa medida, o nosso entendimento. Por isso Jesus disse assim, lá em Mateus 7, porque com juízo
com o que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vós hão de medir a vós. Jesus está dizendo que do mesmo jeito que nós julgamos as outras pessoas, nós também seremos julgados, e com a mesma medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave do teu olho? Jesus está dizendo que muitas vezes nós queremos corrigir a outra pessoa, queremos mostrar para a pessoa o defeito que ela tem, esquecendo de ver a qualidade, esquecendo de ver o meu defeito. A gente julga as pessoas a partir daquilo que nós conhecemos e não realmente do que é certo e do que é errado. Nós temos que começar a fazer essa observação dentro do nosso lar. Muitas vezes nós comparamos nossos filhos, nossos netos com o outro. A gente diz, você viu, você tirou nota baixa, mas fulano tirou nota alta. Não é assim. Nós temos que sentar e ver qual é a dificuldade, porque às vezes tem um aluno que ele não vai muito bem em matemática, mas ele é excelente em português, ele é excelente em geografia, ele gosta da matéria de história, ele gosta de ciência. Então a gente tem que ver qual é a habilidade dele, porque nós não somos todos iguais. Cada um tem uma habilidade, cada um tem dentro de si um sonho, cada um tem dentro de si uma capacidade que aflora mais, que fala mais alto dentro de nós. Eu, por exemplo, com 10 anos eu queria ser costureira, sou costureira até hoje, e para mim a costura não tem segredo. Por quê? Porque é uma coisa que está dentro de mim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu amo ver um pedaço de tecido e quando eu termino eu vejo uma roupa pronta. Eu acho lindo, maravilhoso, principalmente quando eu vejo a pessoa vestida com aquela roupa que eu fiz. Então isso é um dom meu. Tem outros efeitos, essa é uma qualidade. E a nossa volta, na nossa casa, no nosso trabalho, todos nós somos assim. Nós temos que dar oportunidade de ver, vamos falar de filhos, vamos falar de colegas de trabalho, vamos falar dentro do nosso lar. A gente tem que ver qual é a qualidade que a pessoa tem, qual é a qualidade que o seu filho tem, que o seu irmão tem, que a sua esposa tem, que o seu esposo tem, e elogia a qualidade e ignora os defeitos, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Com o mesmo juízo que você julgar, você será julgado. Então, o que nós temos que fazer? Aprender a elogiar os pontos positivos, elogiar as qualidades, elogiar as coisas boas e não enfatizar as coisas ruins. Tem uma mensagem que eu já contei aqui, eu acho, que uma professora ela faz a tabuada do 9 e ela põe 9 vezes 1, 7. E depois ela põe toda a tabuada correta. Ninguém percebe que a tabuada está correta, mas todo mundo vê que é 9 vezes 1 está errado, não é 7 e é 9. Nós somos criados em um mundo para ver os defeitos, para ver a incapacidade, para dar julgamentos. Nós temos que mudar isso primeiro dentro de nós, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Elogiar as pessoas, elogiar a sua qualidade. E esquece um pouquinho os defeitos, que os defeitos eles serão diminuídos quando as qualidades crescem, quando as qualidades afloram. A gente vê uma criança que ela é elogiada, quando você diz para uma criança, parabéns, ficou lindo, ficou maravilhoso, parabéns, você é inteligente. Ela faz questão de fazer algo e trazer para a gente ver. Por quê? Porque ela foi elogiada. O elogio direciona, o elogio faz com que a criança cresça. Eu estou falando de criança, mas às vezes eu converso com pessoas que ela fala assim, principalmente mulheres, meu esposo fez isso, fez isso, fez isso. Aí eu falo assim para ela, olha, faz uma lista para mim de 10 qualidades e 10 defeitos do seu esposo. Aí quando ela traz a lista para mim, eu digo para ela, agora você tem uma lição.
Durante 20 dias, 21 dias, você vai ler a qualidade do seu marido. E quando é o marido, eu peço para ele fazer da esposa. Aí tem muitos que falam assim para mim: meu Deus, 10 não dá, é pouco. 10 qualidade para meu marido é pouco, 10 qualidade para minha esposa é pouco. Ela tem muito mais. Mas no dia a dia, a gente não percebe isso. A gente faz como essas ferramentas. A gente vê que o martelo é barulhento, que o serrote faz sujeira, que a lixa é exigente, que o metro quer tudo do jeito dele. É exatamente assim que a gente vê as coisas. Vamos pegar essa reflexão e trazer para o nosso dia a dia. Vamos colocar em prática no nosso dia a dia, começando no nosso lar. Quando o nosso lar cresce espiritualmente, ele transborda e esse crescimento chega nas escolas, chega no trabalho, chega lá fora por onde nós passarmos. Amém? Que Deus abençoe você grandemente em nome de Yeshua e até a próxima reflexão, se Deus assim nos permitir.